Vamos que vamos, mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Programa este do meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a apresentação diária da doutora Aline Canuto e toda a sua equipe, trazendo para você, ouvinte e espectador, um show de material informativo. Aqui sim, notícias úteis o tempo todo. Desta minha participação, a primeira que já trago é a seguinte: CPMI do INSS. Houve hoje, segunda-feira, advogado considerado peça-chave nas investigações. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, que apura as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, houve hoje, dia 1º, o depoimento do advogado Eli Correia. A convocação foi aprovada pelo colegiado, que ressaltou a relevância do depoimento para detalhar o modo de operação dos investigados. Correia é considerado peça-chave nas investigações sobre fraudes em descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas. Isso porque o advogado ele foi responsável por reunir documentos, registros e comunicados empresariais que revelaram o esquema de filiações forjadas e cobranças ilegais sobre benefícios do INSS. Correia é uma das 10 testemunhas convocadas ou convidadas pela CPMI. Entre os que participarão das oitivas, estão todos os ministros, ex-ministros da Previdência Social entre 2015 e 2025, presidentes do INSS e diretores de associações citadas na investigação. Ainda foram aprovados os depoimentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e do ex-mandatário Jair Bolsonaro, do PL, e Michel Temer, do MDB. Segundo o senador Carlos Viana, ele do Podemos de Minas Gerais, que preside a comissão, o plano é ouvir primeiramente os ex-ministros e depois os diretores e presidentes das associações. Se houver contradições nos depoimentos, o líder do colegiado, ele afirmou que fará acariações para saber que eventual teria mentido, Então tá aí, hoje não passa, começa a ser ouvido e principalmente essa peça-chave aí, esse advogado, para saber esse esquema, rapaz, aí que fizeram no INSS. Notícia que trago agora: governo projeta novas sanções dos Estados Unidos da América com o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe. O governo Lula, ele projeta uma leva de sanções dos Estados Unidos motivada pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL no Supremo Tribunal Federal, STF. A primeira turma do STF começará a julgar amanhã, terça-feira, dia 2, integrantes do núcleo central dos acusados de tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro, ele é acusado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, de ser o principal articulador, maior beneficiário e autor das ações voltadas para se manter no poder com a derrota na eleição de 2022. A situação do Bolsonaro, ela foi apontada pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, entre os motivos do tarifaço de 50% para a importação de produtos brasileiros, em vigor desde o dia 6 de agosto. Como Trump exigiu o encerramento dos processos de Bolsonaro, integrantes do governo Lula avaliam que a relação com os Estados Unidos entra em uma fase crítica, na qual uma eventual condenação do ex-presidente provocará novas sanções econômicas e contra ministros do STF. Reciprocidade. O início dos procedimentos para o Brasil e por medidas de reciprocidade aos Estados Unidos era algo programado e não tem relação com o momento do julgamento, dizem fontes fortes do governo. Auxiliares de Lula entendem que é preciso avançar nos procedimentos para utilizar a reciprocidade caso seja necessário. Como a aplicação da lei que exige um trâmite longo, uma eventual retaliação dos Estados Unidos que ficaria para o final deste ano ou para 2026. Diplomatas acreditam que o começo do processo ele possa abrir caminho para o diálogo com os americanos, que tem evitado negociações sobre o tema. O governo iniciou o processo após concluir que cristalizou a percepção no Brasil e no exterior de que o motivo do tarifaço é político. No momento, fontes afirmam que não se cogita adotar barreiras tarifárias ou sobre taxas contra os Estados Unidos da América. As respostas a novas sanções seriam políticas porque taxações provocariam um efeito ruim para o setor produtivo brasileiro. A resposta aos Estados Unidos, no caso de novas sanções, será feita de olho na repercussão interna e externa. As ideias ainda são discutidas como possibilidades. Entre as medidas especuladas estão ações envolvendo propriedade intelectual, como a quebra de patentes de remédios e a tributação de aplicativos de streaming. Notícia que trago agora:
Espera por transplante de córnea dobra no Brasil e chega a quase 4 anos em alguns estados. O tempo de espera por cirurgia de transplante de córnea no Brasil dobrou. Em alguns estados, a fila pode chegar até 4 anos. Atualmente, mais de 31 mil pacientes aguardam para realizar o procedimento. De acordo com o Ministério da Saúde, são 31.240 brasileiros na fila. A medida nacional de espera é de 374 dias, o maior tempo registrado nos últimos 10 anos. O cenário mais grave é o do Rio de Janeiro, onde a fila pode chegar a 1.424 dias, cerca de 4 anos. Já estados como Ceará, 58 dias, Santa Catarina, 164 dias e São Paulo, 247 dias, conseguiram manter prazos menores. A fila aumentou durante a pandemia, quando cirurgias cirurgias eletivas, elas ficaram suspensas por 6 meses. Segundo a Sociedade Brasileira de Córnea, outros fatores também contribuem para a demora, como dificuldades na organização dos sistemas estaduais e também valores defasados repassados pelo SUS, o que limita o número de atendimentos. Outro obstáculo para aumentar o número de córneas disponível é a falta de informação das famílias sobre o desejo da pessoa em ser doadora e sobre o procedimento como funciona. Muitas vezes há receio sobre possibilidades de alterações estéticas. No entanto, o resultado é natural, afirma especialistas, geralmente que a parte da retirada da córnea e o globo ocular com aquela parte branca que também pode ser usada em alguns tipos de transplantes. Às vezes as famílias ficam com receio de que possa haver algum aspecto que constranja, mas o aspecto final é muito natural. Apesar dos desafios, o Brasil continua sendo referência internacional em transplantes de córnea. Minha última desta participação, notícia do esporte. Santos acerta pacotão, de reforços para esta reta final de 2025. O Santos acertou a contratação de 3 jogadores por empréstimo para reforçar a equipe na reta final de 2025. O zagueiro Adonis Frias, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Dias. O defensor, ele de 27 anos, pertenceu ao Clube Lyon e chegará por empréstimo até o meio do ano que vem, ou seja, até o meio de 2026. Assim como o Victor Hugo, jogador de 21 anos do Flamengo, que recentemente passou por empréstimo ao Godspé, ele da Turquia. Lautaro Dias, atacante do Cruzeiro, é o único que terá vínculo maior com o Santos, pois o argentino de 27 anos, ele defenderá a equipe da Vila Belmiro até o final do ano de 2026. Na temporada 2025, o Santos segue na disputa apenas do Brasileirão Betano. A equipe é a 15ª colocada da competição. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Por aqui começo pelos produtos da Natubio. São eles: Acabe, Fortifica, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. Meu amigo, minha amiga, qualidade e variedade que você procura, vem para o lugar certo. Aqui falo e indico Drogaria LG Farma, pois tem os menores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega para quando se for preciso, é claro, 99938-5505. Ligou, chegou, Na Drogaria LG Farma é assim, é VaptVupt. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Desta feita, direto da redação do programa Embalo Total, devolvo o som dos Estúdios B de Santa Terezinha, Menino Jesus. Hoje lá, doutora Aline Canuto dá continuidade, nada mais, nada menos do que ao meu, ao seu, ao nosso programa Embalo Total.